Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver um partidaço aqui do Fier contra o Roberto Vargas, jogado em Cuiabá 2007. Essa partida, é claro que é uma siciliana, claro que tem tática e sacrifícios temáticos, e é uma partida que em 2007, bom, vamos ver aqui desde o começo. O Manaidorf, o Fier tá de brancas, o rating dele era 2.516 naquela época. E A6, bispo G5, E6, F4, bispo E7, linha clássica, dama F3, dama C7, grande roque, B5, bispo por F6. Aqui o meu computador fez uma crítica, dizendo que E5 era o melhor lance. Tá, as negras também não fizeram um lance muito preciso aqui. O melhor é cavalo de BD7, para justamente recapturar esse cavalo com o cavalo. Então, vejam só, pessoal, a gente comentou num outro vídeo sobre o que o adversário deixa para trás no seu último lance. Então, aqui, o que, que o adversário deixou para trás jogando B5? Ele deixou para trás essa recaptura com o cavalo, né? Então, o Fier capturou aqui de bispo porque a recaptura seria de bispo ou de peão, o que é bem menos interessante para as negras do que a recaptura de cavalo, tá? Qual é a crítica que o meu computador fez? Ele não toma o cavalo aqui, ele joga E5 direto, ameaça o cavalo e a torre, o que também não está proibido, certo? De acontecer depois da recaptura de bispo, porque as brancas podem jogar E5 agora também. Mas é que lá em 2007 os computadores tinham um rating de somente 2.700 e agora eles estão acima de 3.500. É impressionante, né? Como, como não só o poder de processamento, mas o software evoluiu demais em 15 anos aí. Então, bispo por F6, bispo por F6. Aqui o computador prefere G por F6. Claro, para não perder A3 e cavalo C6, com uma partida ainda com grande vantagem em brancas. Porque essa estrutura aqui, apesar de ter muita partida que empata com essa estrutura, ela é bastante difícil de defender quando as brancas conseguem, por exemplo, entrar por H5 e tal. O rei acaba não tendo um lugar seguro para ficar. Então, bispo para F6. E agora, pessoal, vem o sacrifício temático. Temático na siciliana, nesse tipo de posição aqui. Pode dar uma pausa no vídeo para tentar ver qual é o lance. Muito bem, pessoal. Bispo por B5, tá? Bispo por B5, com o objetivo de colocar um cavalo no território avançado, desorganizando completamente as defesas das negras. E você acaba sacrificando peça por 2 peões, o que não é um sacrifício tão forte assim. Então, rei F8 foi jogado, pensando em jogar futuramente bispo por B4, D4, perdão, que é um lance que ajuda muito as negras, simplificar, trocar peça nessa posição ajuda muito, porque as negras vão sofrer um forte ataque. Se tivesse tomado, pessoal, como seria? Viria, por exemplo, uma das possibilidades, cavalo de D por B5, ameaçando a dama e o peão de D6, e torre por D6 é o que o meu computador dá. Eu não sei se eu não jogaria cavalo por D6, ou de repente um jogador forte aí também não jogasse cavalo por D6. O que você percebe claramente como as defesas das negras estão completamente desorganizadas. Daqui a pouco vem torre de H para D1. E, enfim, a posição realmente está muito, muito caótica, muito, muito difícil. Por isso, rei F8 deixando a peça ali. E agora bispo A4. Então, olha só, o que aconteceu? O Fier manteve a peça, tirou o roque das negras, não desorganizou tanto assim as defesas, mas ele continua com prospectos de ataque pela dificuldade desse rei ter uma casa segura. Veio bispo B7, G4.
Então, ideia clássica na siciliana, avançar os peões no flanco do rei. Cavalo D7. E agora ele toma esse cavalo, porque esse cavalo é uma peça importante para a defesa do rei. Se joga bispo E7 e cavalo F6, o cavalo já está ali ajudando a defender o rei pseudo-rocado, digamos assim, né? Muito bem. Poderia, ao invés de tomar o cavalo, poderia ter avançado o peão? Poderia. Uma continuação possível, que também resultou em vitória para as brancas, foi essa partida aqui. Bispo toma, torre toma, cavalo C5. Olha aí como esse cavalo começa a se insinuar no campo branco, né? Torre de HD1, cavalo por A4, torre por A4, torre C8, dama D3, rei E7, F5, torre D8, dama H3, com ataque ainda para as brancas. As brancas acabaram ganhando essa partida em mais 10 lances. Voltando aqui para a partida do Fir, bispo por D7, opa, dama D7, G5, bispo E7, H4, G6. Então, seguindo o plano de avançar os peões no flanco rei. Torre de H para F1, já pensando em abrir a coluna F. E aqui ele jogou F5 para tentar não abrir a coluna F. Mas ele acaba não conseguindo. Por quê? Porque vem G por F6, bispo por F6, e a dama acaba atacando E6 também, que é outro ponto muito sensível na siciliana. Dama H3, rei E7, E5, afastando o bispo, E por D6 cheque, rei F7. Então, pessoal, se tomar de dama, cavalo F5, olha isso. Perde a dama para a torre. Rei F7. Mesmo assim, vem F5. G por F5. E agora, sacrifício para abrir linhas. Cavalo por F5. E por F5. Torre por F5. E as negras abandonaram. Então, pessoal, não tem como esse rei resistir a ataque de mate. Se jogar rei E8, vem torre E8. Se tentar obstruir com o bispo, aí tem várias formas das brancas ganharem isso aqui. Pode dobrar a torre, pode trazer dama, enfim, tem muita coisa para fazer. Então, pessoal, uma partida, na minha opinião, super instrutiva, tá? Apesar de ter ali um lance subótimo, digamos assim, que seria o bispo F6, mesmo assim esse lance é instrutivo, porque ele mostra o que as negras deixaram para trás, que foi o cavalo de BD7, e aí a condução do sacrifício. E, claro, é interessante você tentar observar mentalmente o que aconteceria se as negras capturassem este bispo. Vem o cavalo de D, ameaçando a dama, e depois o peão de D cai para a torre ou para o cavalo. Isso é importante você enxergar isso fazendo esse exercício. Tá? E aí depois seguiu o plano clássico da siciliana para as brancas, que é avançar os peões no flanco rei e abrir alguma coluna para seguir o ataque. E aqui realmente o jogador de negras facilitou esse plano com esse F5, né? E aí as brancas continuaram atacando pela lateral, digamos assim, os vários pontos fracos, sacrifício para abrir linhas, e aí acabou. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.